Sereias, os seres famosos que são metade mulher e metade peixe. E com o seu belo canto ela atrai os homens para sua armadilha. Só que tem um porém, as sereias que cantam para atrair os homens, na verdade não são metade peixe, mas metade pássaros. E também tem os homens sereia, os centauros sereias e muito mais que você vai ver aqui nesse vídeo. Se você quer mais vídeos sobre criaturas como as sereias ou outro tipo de criaturas, se inscreve aí, deixa o like e compartilha o vídeo porque você não tem ideia de como isso me ajuda. Desde já, obrigadão, hein? Quando eu trago aqui para o canal a origem de alguma criatura ou de algum deus, eu gosto de falar sobre o significado do nome deles. Entretanto, se tratando das sereias, é um pouco complicado. Bem, pelo menos em português a gente sabe que a origem da palavra sereia vem do grego, né? As sirenes. Mas o significado da palavra mesmo em grego já é bem mais difícil. Dizem que seria algo mais ou menos como mulher enganosa, mulher aglutinosa, mulher emaranhada, ou também tem relação com a palavra ceira, que significa corda ou cordão. Em inglês temos duas palavras que traduzimos para sereia, que são as sirens e as mermaids. No caso das sirens, se trata das sirenes, que são mulheres metade pássaro, e as mermaids combinam muito mais com o que entendemos como sereia, mas com alguns detalhes diferentes. E a gente vai ver agora sobre essas duas criaturas. Se você tem interesse em livros sobre mitologia ou criaturas como a sereia, por exemplo, dá uma olhada aí na descrição que tem alguns links do site da Amazon com vários livros. Só de você usar esse link já vai estar me ajudando bastante. Como sabemos, as criaturas e toda a mitologia antigamente servia para explicar para a sociedade antiga alguns fenômenos que eles não sabiam de onde vinham. E com as sirenes não é nada diferente. Elas, junto com outras criaturas de toda a mitologia grega, personificavam os perigos dos mares. Segundo Homero, elas eram criaturas sedutoras, mágicas e muito inteligentes. A principal habilidade delas era o canto, que era irresistível e muito bonito. No mito de Er, de Platão, as sirenes eram ligadas às 8 esferas do universo, e o canto delas mantinha toda a harmonia. Apesar desse lado bonito das sirenes, elas também representavam a tentação, que desviava os homens do caminho principal deles. As sirenes eram 3 ninfas marinhas monstruosas que usavam a voz delas para atrair os marinheiros, e depois, é claro, acabar matando eles. Entretanto, elas não eram metade peixe, mas sim metade pássaro. Na realidade mesmo, acho que nem metade pássaro, porque às vezes elas são representadas apenas tendo a cabeça humana. Nas histórias, no começo, as 3 eram servas da deusa Perséfone, mas no momento em que a Perséfone foi sequestrada pelo Hades, e a sua mãe Deméter ficou maluca, né, porque a sua filha tinha sumido, ela foi lá e transformou essas 3 servas em 3 pássaros, para que elas ajudassem a procurar pela sua filha. Entretanto, em um certo momento, as 3 acabaram desistindo e pousaram na ilha de Antemoessa. O nome das 3 acaba variando de acordo com o fragmento. Elas podem se chamar Telxilpe ou Texilnui, Mope e Aglófanos, ou segundo o Pseudopolodorus, as 3 têm outros nomes. A musa Melpomene deu a Aquelu as sirenes, que discutiremos no decorrer do conto de Odisseu. As sirenes eram filhas de Aquelu e da musa Melpomene. Seus nomes eram Peisinoi, Aglaope e Telxipeia. Como vocês viram no trecho anterior, as sirenes podem aparecer como sendo filhas do deus Rio, que é o Aquelu, junto com a musa Melpomene. Entretanto, elas também podem aparecer como sendo filhas de Gaia. Uma história em que as sirenes aparecem era a do Jasão e dos Argonautas. Elas começam a cantar para tentar atrair os heróis. Entretanto, todos são salvos pela música de Orfeu. Enquanto eles, os Argonautas, passavam pelas sirenes, Orfeu manteve os Argonautas sob controle cantando uma canção que compensou o efeito do canto das irmãs. O único a nadar até elas foi Butes, a quem Afrodite arrebatou e se estabeleceu em Lilibaeum. Elas também aparecem na Odisseia. O Odisseu fica sabendo desses monstros através de Circe, que dá para ele uma maneira deles passarem por elas. O Odisseu deveria ser amarrado em um mastro, enquanto toda a sua tripulação teria os ouvidos tampados. Inclusive, essa é uma imagem bem famosa da mitologia grega até. Circe adverte Odisseu sobre os perigos da jornada à frente. Você virá para as sirenes. Antes de tudo, elas enfeitiçam qualquer mortal que se aproxime delas.
Se o homem ignorante se aproxima demais e capta sua música, ele nunca voltará para perto de sua bela esposa e filhos pequenos, para ver a alegria deles em seu retorno ao lar. Os tons altos e claros das sirenes irão enfeitiçá-lo. Elas se sentam em um prado, os cadáveres dos homens jazem amontoado ao redor deles, apodrecendo sobre os ossos à medida que a pele se decompõe. O Odisseu, como ele estava com os ouvidos destampados, é claro que ele ficou maluco, né? Ele chegou até a pedir várias vezes e loucamente para que a sua tripulação soltasse ele para que ele pudesse ir até as sirenes. Os tripulantes, é claro, não soltaram ele. Eles passaram por esses monstros e foram para a direção de outros dois, que eram a Caríbides e a Scylla. Inclusive eu já tenho um vídeo sobre essas duas ninfas aqui no canal. E é importante dizer também que provavelmente a Scylla contribuiu muito para a imagem que a gente tem hoje em dia das sereias. Até porque ela é um monstro que da cintura para cima é uma bela mulher, o que ela usa para atrair os homens até ela, só que da cintura para baixo ela é um monstro marinho. Bem, se as sirenes são metade pássaro, a gente tem as mermaids, que essas sim são muito parecidas com as sereias que a gente conhece hoje em dia, que são metade peixe. Entretanto, elas não cantam, tá? Pelo menos não na mitologia grega. Mas a criatura que se assemelha à sereia está no mundo muito antes até da mitologia grega. Vem lá desde a Mesopotâmia, mas já eu falo dessa. Antes vamos dar uma olhada no que seriam as sereias da mitologia grega, que são as Nereides. As Nereides eram 50 ninfas do mar. Elas eram filhas do ancião do mar, que era o Nereu, que inclusive também era metade peixe, junto com o Oceânide, que era a Doris. E diferente das sirenes, elas eram deusas também, deusas das riquezas marinhas, e também protetoras dos marinheiros. Elas representavam várias coisas do mar, como as ondas, as espumas, as rochas, a salmoura, e também representavam as várias funções dos marinheiros. Elas moravam em uma gruta profunda do mar Egeu, junto com o seu pai. E dessas, as mais famosas talvez sejam a líder delas, que era a Tétis, e a esposa de Poseidon, que era Anfitrite. Apesar de elas serem basicamente as sereias da mitologia grega, elas não tinham cauda de peixe. Normalmente elas apareciam correndo pelos mares, pelas águas, segurando um peixe, um golfinho, ou também montadas em um golfinho ou em um hipocampo. Mas apesar de serem boazinhas na maior parte do tempo, elas também poderiam agir de maneira bem violenta, digamos assim. Em uma certa história, a Cassiopeia, que é a mãe de Andrômeda, acabou desafiando as Nereides em beleza. Elas ficaram muito irritadas e em resposta o Poseidon enviou para a Terra um monstro que apenas pararia com o sacrifício de Andrômeda. Chegando em Etiópia, que Cefeus governou, Perseus encontrou a sua filha Andrômeda preparada como uma refeição para um monstro marinho. Parece que a esposa do rei, a Cassiopeia, havia desafiado as Nereides em beleza, gabando-se de que ela superou a todos. Como resultado, as Nereides ficaram furiosas e Poseidon, com raiva solidária, enviou uma maré sobre a terra e um monstro marinho também. O oráculo de Amon profetizou o fim do problema se a filha de Cassiopeia, Andrômeda, fosse servida ao monstro como refeição. No fim, é claro, o Perseu acaba salvando a Andrômeda. Em uma outra história, o rei Minos, duvidando de que Teseu seria um filho de Poseidon realmente, pensa em um teste. Ele pega um anel dele e joga nas águas e pede para que Teseu busque ele. Ele é levado por alguns golfinhos até a corte de Anfitrite e também de outras Nereides. Lá ele recebe uma coroa para provar que realmente ele é filho do deus do mar. Todo mundo lembra das sereias, né? Que são belas mulheres e metade peixe, mas ninguém lembra do oposto delas, que são os sereios, né? Ou como conhecemos aqui, tritões, que são seres metade homem e metade peixe. E é claro que o nome deles vem do famoso filho de Poseidon em Anfitrite, o Tritão, que além de ser o filho de Poseidon, também é o arauto dele que acalma os mares. Mais especificamente, ele acalma as ondas usando a sua concha. Ele também é reconhecido como o deus do lago Tritonis, lá na Líbia. Na jornada dos argonautas, quando eles estão presos no deserto, o Tritão ajuda eles a achar a passagem do lago e voltar para os mares.
O tritão normalmente era representado como um homem com cauda de peixe, ou mais especificamente com cauda de golfinho, mas também pode ocorrer algumas variações. Ele pode aparecer tendo chifres em formatos de garras de caranguejo e também patas de cavalo, e pode aparecer tendo barbas ou como alguém mais novo, mais jovem e com o corpo todo verde, e por ser arauto de Poseidon ele também aparece com a testa dourada e com uma trombeta que é feita de conchas. De Tritão também surgiram os tritões, que são tipo sátiros, só que dos mares. Por incrível que pareça, o povo sereia, que eu gosto de chamar assim agora, também tinha centauros entre eles. Eles são chamados de Ictiocentauros, e eram dois, e também eram considerados deuses marinhos. A aparência deles era basicamente igual à de um centauro comum, porém, é claro, eles tinham uma cauda de sereia, além de um par de chifres que pareciam ter algo a ver com lagostas. O nome deles eram Bitus e Afros. Eles eram irmãos do centauro Quiron e possivelmente tão sábios quanto ele. Eles eram filhos de Cronos com Philera. Depois da gente entender todos os tipos de seres do povo sereia, bora dar uma olhada sobre as lendas ao redor do mundo sobre esses seres, porque acredite, são várias. E lembrando que apesar da mitologia grega ter popularizado as sereias, eles não foram os primeiros com essa lenda. E também que sereia, apesar de ser normalmente vista como uma criatura que da cintura para cima é mulher, e da cintura para baixo é peixe, dependendo do local da lenda ela pode aparecer de outra forma. Na África, as sereias podem ser seres adorados e assustadores. No folclore de Sal, em Camarões, existem as Miengu, que moram em rios e mares, e são seres adorados que podem trazer sorte e prosperidade para aqueles que as adoram. As Juzu, em Zimbábue, habitam rios, e também podem ser boas ou más. Elas causam desaparecimento de pessoas e também mau tempo. Mas talvez a mais famosa delas esteja na África Central, e se trata de Mamiwata, uma belíssima sereia com cauda de peixe ou serpente. Ela anda por cidades durante a noite e recebe de seus seguidores doces, drinks, perfumes e joias. Em troca dá para eles saúde e riqueza. Porém ela sempre pede para eles abstinência e segredo. E caso não receba, pode levar miséria e doenças. Na Inglaterra, as sereias nas histórias britânicas normalmente significam um mau presságio. Certas histórias mostram uma delas junto com navios condenados, dizendo que eles jamais veriam a terra novamente. Elas também podem aparecer em rios. Conta uma história que uma vez um lord, ao sair de casa, viu uma mulher se afogando ali perto e rapidamente tenta ir ajudá-la, porém um servo o impede, dizendo que aquilo na verdade era uma sereia. Então a mulher para e começa a gritar para os dois, dizendo que teria matado o Lorde se não fosse pelo seu servo. Mas é claro que elas também podem ser boas. Dizem que uma vez uma sereia acabou saindo das águas quando ouviu um corista cantando. Ela foi até ele e os dois acabaram se apaixonando. Na Escócia tem a Kiosk, que é uma sereia metade mulher e metade salmão. E segundo a lenda, quem capturá-la terá o direito a 3 desejos. Existem também as Benvari, que são sereias boas com os humanos e que dão várias recompensas. Tem até uma história onde que um homem resgata uma delas que estava presa em terra e leva ela de volta para as águas, e recebe um tesouro como recompensa. Na mitologia germânica tem os Niks, ou Noken, que são seres aquáticos, uma mistura de humanos com peixes, que vivem em um palácio subaquático e podem se misturar com os humanos, que é quando eles viram uma bela mulher ou uma velha, e podem também ficar invisíveis, roubar crianças, afogar pessoas e até se casar com humanos. Na França, Melusina é uma personagem muito parecida com a Scylla da mitologia grega. Ela é metade mulher e metade serpente, e às vezes até aparece com asas de dragão. Na mitologia eslava, tem os Rusalki, fantasmas de mulheres que morreram afogadas e se parecem com sereias, ninfas e súcubos. No meio da noite elas começam a dançar perto das águas, atraindo os homens para afogá-los. No hinduísmo, Suvarmache é uma filha do rei demônio Ravana, que aparece em algumas versões do Ramayana, mais especificamente na tailandesa e cambojana. Ela é uma princesa metade mulher e metade peixe, que vai contra Hanuman, que está fazendo uma ponte, mas depois acaba se apaixonando por ele. No Brasil, a sereia mais famosa, sem dúvidas, é Yara. Ela se assemelha a uma ninfa, sirene e sereia, mas as características dependem de quem conta. Normalmente ela aparece como uma mulher muito linda de cabelos pretos, que está sentada em uma pedra perto de um rio e penteando seu cabelo, ou até mesmo dormindo.
Quando ela vê que tem algum homem se aproximando, ela começa a cantar até atraí-lo. Depois puxa ele para baixo, matando ele ou levando para o seu reino profundo. Mas tem outras sereias por aqui também, como por exemplo a Cotaluna, da Paraíba, que dizem que mora no rio Gramame. O jeito dela agir varia de acordo com a estação. Durante o inverno, ela atrai os homens para o rio cantando, e no verão, ela sai do rio na sua forma humana e seduz os homens para depois levá-los até o seu esconderijo. Na China de Aoren, são belíssimas mulheres, metade peixe, que são também artesãs. Elas ficariam no Mar do Sul, tecendo, e quando choram, suas lágrimas viram pérolas. No Japão, é um pouco mais bizarro. Lá esses seres são chamados de Ningyo. Eles podem ter da cintura para cima e a cabeça de humanos. Dedos longos, garras afiadas, escamas brilhantes e douradas. Podem ter o tamanho de uma criança ou de um adulto. Na sua cabeça eles têm chifres e dentes longos, e algumas vezes eles têm a aparência de uma sereia comum, porém mais macabra. Esses seres também têm um canto muito bonito, mas quando alguém se aproxima, acaba vendo uma coisa horrível e assustadora, ao invés de uma bela mulher. Mas acreditam que a carne dessa sereia pode dar a imortalidade e suas lágrimas a juventude eterna. É claro que o cristianismo também tem uma visão sobre as sereias. Você já deve imaginar como é mais ou menos, não é? Mas só para deixar bem claro, a sereia simbolizaria a luxúria, a vaidade e o pecado. As sereias em bestiários medievais representavam tanto a beleza da criação de Deus, a bondade e riqueza, como também os perigos da vaidade, já que apareciam sempre com espelhos e pentes. Por isso não é tão incomum assim você achar as sereias na arte sacra. De todas as culturas onde essa criatura aparece, talvez a mais antiga seja da Assíria, por volta de 1000 a.C. E se trata de Atargates, a mãe da rainha Samiramis, uma rainha que até viria a ser muito famosa e, segundo algumas versões, seria até mesmo a mãe de Nimrod, o bisneto de Noé, que levantou a Torre de Babel. Mas voltando segundo as histórias, Atargates era apaixonada por um homem mortal e acabou por acidente matando ele. E por não aguentar o que tinha feito, ela se atirou em um lago, mas as águas tinham outros planos para ela. Nesse momento, ela teve a sua parte de baixo do corpo transformada em peixe, se tornando assim possivelmente a primeira sereia. Mas na mesma região tinha o deus acadiano, o Ea, que aparecia como metade peixe ou metade cabra. A partir daí as histórias se espalharam e até hoje em dia não param. Temos, por exemplo, a famosa história da Pequena Sereia, não é? Que foi publicada pela primeira vez em 1837 por Hans Christian Andersen. Ela foi adaptada de várias formas, em teatros, ópera e, é claro, tem também o filme da Disney, não é? Só que tem diferenças bem claras entre as duas obras. Nas duas versões, a sereia perde a sua voz e ganha pernas humanas. Entretanto, na versão original, é dito que toda vez que ela anda, ela sente uma dor que é como se ela estivesse andando sobre facas. E na versão da Disney acaba tudo bem. Ela se casa e vive feliz. Entretanto, na versão original, ela não apenas não consegue se livrar da maldição, como acaba vendo o seu amor se casando com outra pessoa. E depois disso, ela acaba se entregando, digamos assim, né? E vai viver com os espíritos do ar. Essa história ficou tão famosa que em 1913, em Copenhague, foi feita uma escultura em homenagem à obra de Andersen. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para mostrar que você gostou. Não esqueça também de dar uma olhada aí na descrição no link da Amazon para ver se você acha algum livro que te interesse. Valeu, falou, tchau.